Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Meu nome é Amaury Gomes, eu tenho a pele clara, tenho cabelo e barba grisalho, estou usando uma blusa na cor vermelha e um suspensório na cor azul. Eu uso óculos e atrás de mim tem uma parede com fundo neutro. Estamos iniciando, portanto, mais uma aula do nosso curso. Vai deixando o teu like aí, vai colocando de onde você está, qual a cidade, qual o estado. Vamos rodar com esse chat aí, porque hoje tem muito conhecimento a ser partilhado. E o nosso curso, ele é realizado semanalmente neste mesmo canal aqui, ó, e neste mesmo horário, toda sexta e todo sábado. Este curso, ele é 100% online e é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará por meio da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação de Professores de Sobral e da Secretaria Municipal de Educação de Sobral. O curso é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior de instituições públicas e privadas e ocorre de forma gratuita, 100% online e é aberto a todo público interessado. As aulas acontecem toda sexta, todo sábado, das 14 às 17 horas, aqui neste canal do YouTube do Laboratório Digital Educacional, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós teremos uma palestra supimpa, uma palestra muito bacana, tá? Com a professora Edna Lima e a professora Eliane Vidal. Elas são da Secretaria de Educação de Sobral. E eu já quero chamar aqui na tela as minhas amigas professoras para dar o seu boa tarde. Boa tarde, professora Edna Lima. Boa tarde, professora Eliane Vidal. Os seus boa tardes aí, né? Boa tarde, professor Amaury. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, vamos passar aqui hoje uma tarde juntos, né? Então, queria me autodescrever para aqueles que não estão conseguindo, né, nos ver. Eu tenho a pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos claros, estou usando uma blusa na cor preta, atrás de mim tem uma cortina na cor marfim, tá? E espero que a gente tenha uma tarde aqui bem agradável. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Amaury. Boa tarde, professora Edna. Eu sou Eline Vidal. Eu tenho a cor parda, tenho os cabelos pretos, os olhos são castanhos. Estou com uma blusa amarela bem clarinha e ao fundo, aqui atrás de mim, eu tenho uma parede na cor branca. Espero que a gente tenha uma tarde bastante proveitosa. Perfeito, que bacana. Antes de passar a bola para as minhas amigas professoras, eu vou ler aqui, então, para todo o nosso público, as credenciais, né, da professora Edna e da professora Eliene. Elas vão falar sobre um tema super importante, que é a Coordenadoria de Ensino Fundamental 1 e a sua importância, ação para uma gestão democrática e inclusiva. O tema é muito relevante, mas antes de passarmos aqui a fala, né, para as nossas convidadas e professoras, eu quero, portanto, apresentar, né, o currículo, começando pela professora Edna Lima, ela que é graduada em Letras, especialista em ensino do português, ambas as formações pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é professora de português efetiva da Rede Municipal de Sobral, isso, né? Ela também é da Rede Estadual do Ceará. Ela foi coordenadora pedagógica, tanto na rede pública municipal, quanto na rede pública estadual. E também ela foi diretora de uma escola da Rede Municipal de Sobral, e em 2007 foi convidada, portanto, a assumir a coordenação da educação infantil na Secretaria de Educação. Passando em 2014 para uma coordenação geral que compreendia da educação infantil ao ensino fundamental e ainda as modalidades da educação de jovens e adultos e da educação especial. Na gestão de 2017 a 2020, esteve à frente da Coordenadoria de Ensino
do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, EJA e Educação Especial. E na atual gestão, ela é coordenadora dos anos iniciais, EJA e Educação Especial. Ela coordenou as atividades de produção da normativa curricular de língua portuguesa e matemática da rede municipal de Sobral e também de ciências, que atualmente estão em processos de implementação. Então, a professora Edna tem muito a nos contar, tem muito a compartilhar e uma vasta experiência. E a professora Eliane Vidal, ela é mestre em administração de empresas no Murty University dos Estados Unidos em 2023, especialização em educação especial, com ênfase no atendimento educacional especializado, faculdade Via Sapiens, 2020, especialização em educação de jovens e adultos pela Universidade Federal do Ceará, MBA em atuação estratégica na gestão de pessoa, Faculdade Darcy Ribeiro, em 2011, graduação em administração de empresas, Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde ela é bacharel, experiência também na área de recursos humanos, nos setores de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e departamento pessoal. Tem uma vasta experiência com educação pública, coordenação regional do programa ProJovem Campo, coordenação regional do governo estadual e na Secretaria da Educação Municipal de Sobral, atuou ainda na coordenação regional do programa ProJovem Campo, gerência da educação de jovens e adultos e atualmente na gerência de educação especial, professora tutora dos cursos de administração e ciências contábeis. Então, ao nosso público que está aqui, que são mais de 100 educadores, professora Edna, professora Eliane Vidal, a gente fala assim, o palco virtual é todo de vocês, eu vou para a plateia gigante, né, que só cresce, para também aprender um pouco aí com vocês. Muito obrigado, quero aqui reiterar os agradecimentos, professora Edna e professora Eliane, em nome da Escola de Formação de Professores, em nome do Laboratório Digital Educacional, LDE-UFC, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Sobral. Muito obrigado pela disponibilidade e por doar esse tempo ao nosso curso, né, ao nosso programa de formação permanente e complementar. Muito obrigado, é com vocês. Obrigada, professor Amaury. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Eu queria também agradecer o convite, né, do LDE, UFC, né, que nessa parceria com a gestão municipal, através da Secretaria da Educação, né, tem oferecido cursos que têm apoiado, de fato, na formação dos professores. Então, dizer, né, da nossa alegria de poder colaborar hoje com esse processo de formação, né, dos nossos professores, que eu sei que nesse momento se estende, né, para muitos municípios brasileiros. Então, obrigada, né, por essa oportunidade. Bom, então, queria pedir, obrigada. Vamos, então, a gente vai fazer uma apresentação, então, do trabalho que nós realizamos na Coordenadoria de Ensino Fundamental 1, né, e apresentar para vocês um pouco de como é essa estrutura da coordenadoria, né? E como vocês já viram, eu vou me dividir hoje aqui com a Eliane, que atualmente, né, uma das gerentes que compõe essa coordenadoria, vocês vão ver aqui na nossa apresentação. Pode seguir. Essa é a estrutura da coordenadoria, né? Como é que ela está composta, tem um coordenador geral, e está organizado em células. Na Coordenadoria de Ensino Fundamental 1, né, nós temos a Gerência de Ensino Fundamental 1, que é responsável pelos processos, né, dos anos iniciais, sobretudo primeiro ao quinto ano e coordenadores. Nessa gerência também a gente tem a presença de técnicos que dão suporte a essa gerência. Geralmente esses técnicos, né, são da área de língua portuguesa, de matemática. Na gerência de educação especial, né, nós temos também uma gerência, uma gerente e também temos técnicos. E na gerência de educação especial, também uma gerente, né, e alguns técnicos. Além desses profissionais, nós também temos um programa,
né, de estágios pela Secretaria da Educação, e alguns estagiários também compõem a coordenadoria, né, em alguns momentos do ano eles estão com a gente, nesse processo também de aprendizagem, de troca de experiência, e eles também compõem, às vezes, um semestre ou mais a coordenadoria. E aí eu vou contar para vocês um pouco desse trabalho que a gente faz nessa coordenadoria, vou falar um pouco de todas as ações que a gente realiza, pode seguir, Natan, desse trabalho que é acompanhado por mim e por toda essa equipe, né? Nosso trabalho está muito voltado para o processo de acompanhamento de formação dos professores, para garantir que os materiais didáticos, né, estejam na escola para os alunos e para os professores, alguns projetos que estão diretamente vinculados aos anos iniciais, ou à EJA, né, ou à educação especial, mesmo que ela seja transversal. Mas eu vou dizer mais detalhado, né, como é que a gente faz esses acompanhamentos. Então, anualmente, a gente elabora um plano de trabalho com todas as ações e os serviços, né, que serão executados pela nossa escola de formação. Como vocês ouviram, né, na apresentação, o professor Amaury falou da nossa escola de formação, acredito que vocês já tenham também tomado conhecimento que em Sobral nós temos uma escola de formação, então nós firmamos um contrato de trabalho com a escola anualmente através de um plano de trabalho onde a gente detalha, define todos os serviços que a gente necessita para a rede, quer seja formação em serviço ou materiais que a gente necessite para a utilização dos alunos e professores, né? Também fazemos o acompanhamento do seminário inicial, que é uma demanda também de formação, mas que tem uma característica diferenciada por acontecer na abertura do ano letivo, então tem, de certa forma, um glamour, porque o acolhimento de todos os professores, de todos os profissionais da rede. Então, ele está nesse plano de trabalho, mas a gente tem uma ação bem diferenciada nesse momento, porque a gente reúne todos os professores dessa etapa dos anos iniciais, não é? E às vezes junto EJA e Educação Especial, para acolher nessas aberturas de ano letivo, né? A gente também tem um trabalho que ele é mais burocrático, que é de encaminhar materiais para licitação, né, fazer ali os encaminhamentos de aquisição de materiais a partir das necessidades que a coordenadoria vem percebendo. É também responsabilidade dessa coordenadoria elaborar o calendário anual das formações. Nós temos um calendário que ele é bem cheio, né, desde o primeiro dia útil do mês até o último, a gente tem formações quase que todo dia, e aí, claro, envolve as outras etapas, educação infantil e anos finais, mas, no geral, o calendário ele é montado pela nossa equipe, não é? E a cada mês a gente vai fazendo o detalhamento junto com a escola de formação, organizando espaços, né? Organizando os horários, dialogando com a rota de transporte, com o setor de transporte para a garantia dos professores chegarem até a formação, né? Também elaboramos, né, e acompanhamos. Além da elaboração dos documentos curriculares, nós agora estamos no acompanhamento da implementação dos currículos, né, tanto de ciência quanto de língua portuguesa e matemática. Eu vou falar um pouco mais detalhado isso para vocês. Também elaboramos editais, sempre que necessários, como é o caso de Olimpíadas, de feiras, né, sempre que a gente tem uma necessidade de uma atividade nova na rede, então a gente também faz esse trabalho de organização desse projeto, seja ele Olimpíadas, né, ou outro projeto para implementação na rede. Pode seguir. Também organizamos, né, e atualizamos a grade curricular do ensino fundamental e da EJA, né, esse trabalho não acontece anualmente, né, como vocês sabem, é um documento que precisa estar anualmente à disposição da rede, mas nós fizemos uma organização desse documento entre 2021 e 2022 para deixar, não é,
mais claro, tudo que a gente espera para além da base comum, que tem que ser garantida, mas o que é que a gente deseja que tenha nessa rotina dos nossos alunos do ensino fundamental, e também organizamos a grade curricular da EJA, por ela ser do segmento do ensino fundamental. Ela é muito parecida, mas a gente achou importante também organizar a grade específica da EJA, né, para que a gente pudesse atender ali um pouco mais às necessidades dessa etapa. E aí participamos também de conselhos municipais, de comissões, de programas educacionais, né? Enfim, demandas que são, acho que, muito comuns às secretarias e que a nossa coordenadoria também tem uma frente, uma ação muito positiva, né, nessas ações. Também o atendimento às demandas gerais da Secretaria da Educação, quer seja de suporte técnico ou pedagógico, a nossa coordenadoria também está sempre à disposição para esse atendimento das demandas mais gerais. Participamos das reuniões com os gestores municipais, nós temos uma sistemática de reuniões com os gestores escolares, então a gente está presente nessas reuniões com propositura de pautas, ou para participar dos momentos de reflexões sobre resultados, né, sobre a organização das escolas. Então, a gente também participa ativamente dessas reuniões, né? Também coordenamos e acompanhamos projetos que a gente tem em parceria, quer seja com outros municípios ou com outras instituições. Vocês vão ver ao longo da apresentação alguns desses exemplos. E também apoiamos e acompanhamos a participação das escolas nesses projetos, nas Olimpíadas, né, em programas que a rede oferece para os nossos alunos. Então, também, se o projeto for para os anos iniciais, para a EJA, a gente faz esse acompanhamento, né, bem de perto, junto às escolas, garantindo a efetividade desses programas e desses projetos. Pode seguir. Também participamos das discussões pedagógicas, né, dos resultados de aprendizagem, de escolha de material didático. Por vezes, né, recebemos materiais para avaliação e elaboramos pareceres sobre esses materiais, para que eles sejam validados para entrarem ou não na sala de aula. Isso tudo passa também pelo nosso olhar. Acompanhamos e monitoramos também, né, os registros das escolas nesse sistema de material didático, que é um sistema do governo federal. Então, a gente também acompanha para garantir a chegada dos materiais, para acompanhar a chegada desses materiais, como é o caso do PNLD, que é um programa que a gente acompanha a cada 4 anos, né? E também acompanhamos todos os processos do PDD interativo, né? Porque isso também implica em ações para a rede, implica em recursos. Então, a gente está sempre muito atenta a todos esses programas que são direcionados a essas etapas da responsabilidade da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Pode seguir. E aí, um pouco dos registros das reuniões que a gente realiza, tanto internamente com a equipe, com as gerências. Como eu falei, a equipe é composta por 3 gerências, então, por vezes só com as gerências, em outros momentos com a equipe geral, com os nossos parceiros, sobretudo com a Escola de Formação, que é uma parceira direta com quem a gente dialoga frequentemente, por conta do serviço de formação que eles prestam para a nossa rede, né? Prestam à nossa rede. Pode seguir, Natan, só para fazer uma demonstração. E aqui eu quero apresentar para vocês o bloco de formações em serviço que essa coordenadoria acompanha nessa parceria, tanto com a Escola de Formação como com outras consultorias, mas que mesmo sendo com outras consultorias, elas são também responsabilidade da nossa Escola de Formação, pensar a estrutura, garantir a estrutura e estar lá no acompanhamento com a gente. Então, como a coordenadoria é responsável pelos anos iniciais, nós também somos responsáveis por todas as formações do 1º ao 5º ano. Então, cada bloquinho desse é uma formação, é um grupo de formação que acontece a cada mês, né? Então, nós temos uma formação específica a cada mês para o 1º, para o 2º, para o 3º, né? E assim sucessivamente. Temos a formação
para os profissionais da educação especial, né, o professor do AEE, os auxiliares de serviços educacionais, os professores intérpretes de Libras e também a formação para os profissionais da EJA, para os professores da EJA nos seus segmentos, vocês vão ver um pouco mais de detalhe, né, sobre esses segmentos também. E, além dessas formações para os professores, para os profissionais, nós também acompanhamos a formação para os coordenadores pedagógicos dos anos iniciais, que são 2 turmas. Então, esse quadro que vocês estão vendo representam, né, aí o bloco de formações que são acompanhados por essa coordenadoria, que, como eu falei para vocês, são formações realizadas pela escola de formação, quando não são realizadas diretamente pela escola, pelos seus formadores, mas tem a estrutura, né, tem a garantia da execução da formação através da nossa escola de formação. Pode seguir. Bom, e aí vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa organização curricular, né? Nós já temos em Sobral 3 documentos próprios para o ensino fundamental, né, que é o currículo de língua portuguesa, o currículo de matemática e o currículo de ciências. Pode passar? Os currículos, né, eles foram organizados em gestões diferentes. Nós iniciamos essa organização do currículo de língua portuguesa e matemática, né, lá no final de 2014, então, durante os anos de 2015 e 2016, a gente estava nesse processo de elaboração desses documentos e, em 2017, nós entregamos esse documento para a nova gestão, para que pensasse junto com a gente, né, a implementação desses documentos, que passou efetivamente para a sala de aula em 2018. Em 2017, nós estávamos em processo de implementação, mas ainda no âmbito da gestão escolar, apresentando esse documento aos gestores escolares. Nesse ano, a gente teve algumas oficinas com representantes de professores, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, cada um nas suas áreas específicas, né? Nos anos iniciais com pedagogos e nos anos finais com um grupo de professores de matemática e com o grupo de professores de língua portuguesa. E na gestão 2017-2020, nós construímos o currículo de ciências, que começou a ser implementado efetivamente em 2022, em virtude, né, da paralisação que a gente teve, infelizmente, pelo contexto de pandemia. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho desse processo dos currículos, como é que nós construímos esses currículos, né? Como é que a gente fez. Claro que não vou contar todos os detalhes, né? Mas dá para vocês terem uma ideia geral de como a gente fez essa organização. Então, quando a gente começou a pensar os currículos, nós tivemos o apoio de uma consultoria, né, que à época, quem nos deu esse suporte foi o Instituto Natura, que deu à secretaria a oportunidade de ter consultores que nos ajudassem nessa tarefa. Então, a primeira tarefa dessa consultoria foi fazer um diagnóstico situacional da educação de Sobral, né, de como é que a gente estava curricularmente. Então, a gente tem dentro desse processo um mapa que a gente conseguia visualizar como é que a gente estava de materiais didáticos, de formação do 1º ao 9º ano. E aí, dentro desse diagnóstico, a gente teve a oportunidade de conversar tanto com atores da rede, professores, coordenadores pedagógicos, diretores da rede municipal, como também a gente queria ouvir um pouco das pessoas que não pertenciam à rede, o que elas viam, o que elas pensavam e o que elas sabiam sobre a nossa rede, nesse processo, né, de currículo, do que as nossas escolas estavam ensinando. Então, por isso, o diagnóstico também se estendeu para diretores da escola privada, para instituições privadas, para empresas, para profissionais, né, para a sociedade civil. A gente queria saber as pessoas que estavam fora da rede, o que elas sabiam sobre o que a rede municipal estava ensinando a seus alunos. Então, esse diagnóstico ele trouxe, para além desse mapeamento do que a gente trabalhava na rede, também, em paralelo, esse diagnóstico do que a gente
estava fazendo na rede. Esse mapeamento e essas entrevistas, né, que a gente fez com esses atores, eles se transformaram num documento, não é, que a gente chama hoje de Produto 1, que é o resumo dessas escutas, desse trabalho que foi feito à época, para a gente garantir, construir um documento que ele estivesse, de fato, adequado para aquilo que a rede e para o que a sociedade esperava das escolas da rede municipal, em termos de ensino mesmo, né? E também nós desenvolvemos um processo chamado benchmark, que era a possibilidade da gente conhecer outros currículos que tivessem um nível bem elevado, e que a gente pudesse se espelhar nele para pensar o nosso currículo também com uma régua mais elevada, né? E aí nós olhamos para experiências tanto nacionais quanto internacionais, que eram reconhecidas como boas experiências, e a gente estudou esses currículos, olhou a estrutura deles, e a partir dessas experiências, desse conhecimento, desses estudos que foram feitos pelos GTs, que estavam constituídos, um de português e um de matemática, a gente também tomou as nossas decisões, considerando tudo que a rede já tinha construído de resultados, de material didático que a gente utilizava, para tentar adequar a essa rede, mas também para trazer essa elevação da régua, como a gente costuma dizer aqui, para que a nossa rede começasse a olhar para cima. A gente já despontava com bons resultados de alfabetização, já estávamos caminhando para um processo de proficiência, né, considerável, os meninos já despontavam aí ao final do 5º ano com bons resultados e também no 9º ano, então a gente percebia a necessidade de ter uma régua bem elevada e olhando também já para o processo de avaliação em larga escala, para o próprio PISA. A gente foi olhar para todas essas escalas também, para todas essas matrizes, para que a gente pudesse elaborar um currículo que tivesse uma régua adequada à rede, mas que fizesse a gente olhar para cima e construir um currículo com muita qualidade. E uma outra etapa que nós desenvolvemos foi exatamente a da construção dos documentos curriculares, não é? E aí, essa construção, ela foi com profissionais da rede, não é? Nós tínhamos um GT que era constituído por professores da rede que estavam em exercício em sala de aula, por técnicos da Secretaria da Educação e por formadores da nossa escola de formação, com o suporte dessa consultoria. E é importante também dizer a vocês que os técnicos da Secretaria que estavam participando desse processo também são professores da rede, não é? Na secretaria, a nossa Constituição hoje é quase que 100% de profissionais efetivos, de professores efetivos da rede, sobretudo nessas coordenadorias de ensino, não é? Então, o currículo ele estava sendo feito, construído por professores da rede, com um suporte muito valioso da consultoria, porque os profissionais que estiveram conosco nesse acompanhamento, não é? São profissionais, né, muito competentes, que nos ajudaram bastante, porque por mais que a rede tenha um conhecimento, né, e tenha uma decisão sobre o que ensinar, mas construir um currículo é muito complexo. Então, a parceria, né, a consultoria, ela foi fundamental para nos fazer pensar essa organização do nosso currículo, que trouxesse para a rede, né, esse olhar para cima, mas que, ao mesmo tempo, conversasse com tudo que a gente já tinha construído aqui na rede. E, dentro desse processo, também a elaboração do plano de implementação, que ainda está vigorando, e uma outra premissa que estava era que os nossos currículos, a partir dessas parcerias, eles ficariam disponíveis para outras redes que quisessem fazer uso. Então, nossos currículos hoje eles estão disponíveis, né, no site da Secretaria da Educação, no blog, para quem quer que queira acessar e para quem quer, qualquer município, qualquer secretaria que queira fazer uso dos nossos currículos. Pode seguir. Aí eu trouxe só um recorte de uma das perguntas que foi feita naquele diagnóstico inicial que eu contei para vocês, que era esse nosso produto 1. Essa pergunta ela foi feita
tanto para os profissionais da rede, quanto para as pessoas que não pertenciam à rede, que era sobre o aluno de Sobral, não é? O que a gente acredita que um estudante de Sobral que termine a educação básica nessa cidade deveria saber ou deveria ser capaz, não é? Então, essa imagem, ela foi assim uma demonstração daquilo que se sobressaiu nas respostas de todas essas pessoas que foram entrevistadas. Então, não vou ler tudo para vocês, dá para vocês terem uma noção aí do que eles colocam como ênfase, né? As linguagens, matemática, português, né? O projeto de vida, os valores de cidadania, criatividade, as tecnologias aparecem, a leitura, né? A garantia das disciplinas básicas. Então, todos os questionários foram tabulados e essa nuvem ela representa aquilo que teve mais resposta, que o público, né, que foi consultado, percebeu que era importante que fosse ensinado nas nossas escolas e que os nossos alunos, ao saírem, deveriam, né, organizar, estarem aptos, né, vamos dizer assim, competentes para essas linguagens. Tá? Pode passar. E no benchmark, né, o que a gente fez? Eu já antecipei algumas coisas com vocês, mas nós olhamos para as melhores práticas de currículos, né? E conhecendo esses currículos de boas experiências, consideradas de excelência, nós fizemos algumas comparações entre esses documentos e aquilo que a gente julgou que era importante também agregar ao nosso currículo, nós fizemos isso. E esse produto também ele está disponível, né? Esse benchmarking, que é o resultado desses estudos, também está disponível, né? Para quem queira acessar também, para compreender um pouco de como foi esse processo. Um processo de quase 3 anos, né? Não dá para eu contar aqui só numa lâmina, mas é para vocês terem uma ideia de como é que foi esse processo. Podemos seguir. E aí, uma outra ação super importante que a gente construiu durante esse processo do currículo foi a organização de critérios orientadores para a rede, né? Nós tínhamos um grupo que eram os GTs específicos para cada disciplina, mas nós tínhamos um grupo que a gente chamava o Grupo dos 30, que era constituído pelos GTs específicos e mais o grupo das secretarias, as coordenadorias que acompanhavam as escolas, as superintendências, né? O próprio secretário, né? As pessoas envolvidas com essa parte pedagógica participavam desses encontros para decidir sobre esses critérios, porque esses critérios eles iam, né, representar, simbolizar os nossos objetivos da educação para a rede, porque eles têm esse propósito de direcionar sobre os objetivos para o país, para o Estado, e naquele momento nós estávamos exatamente construindo esses critérios para a nossa rede. Então, a gente precisava ampliar essa discussão para garantir que ali estivessem os objetivos da nossa rede. Também nós olhamos para o perfil dos alunos que a gente queria formar. O aluno que chega da educação infantil, que sai da educação infantil, o que é que se espera dele? Então, isso está lá no nosso currículo, bem detalhado. O que é que nós esperamos? Qual é o perfil desse nosso estudante que sai da educação infantil para entrar no ensino fundamental? Do ensino fundamental inicial para os anos finais, o que é que a gente espera? Está lá descrito também no nosso currículo. E, claro, ao sair do ensino fundamental final para o ensino médio, também qual é, né, o que se espera que esse nosso aluno tenha de habilidades, tenha de conhecimento para seguir com sucesso na sua trajetória escolar. E aí, claro, pensando também uma visão de futuro para a educação. À frente, vocês vão ver quais são esses critérios, pode passar. Depois dessas discussões, nós definimos esses 4 critérios, né? Exatamente nessa ordem de prioridades: alcançar a excelência acadêmica, garantir a equidade, promover o pleno desenvolvimento da pessoa e formar cidadãos críticos, éticos e bem-sucedidos profissionalmente. Na lâmina seguinte, tem um detalhamento
pode apresentar. Tem um detalhamento, eu não vou ler para vocês, até porque esse material vai ficar disponível, mas a gente detalha o que é cada critério desse. Como é que a gente quer que os nossos alunos alcancem a excelência acadêmica? Então, está dito, nesses 2 quadrinhos menores, está feito esse detalhamento e assim sucessivamente. Vocês veem que essa seta ao final, ela reforça, né, a nossa prioridade nessa sequência de critérios orientadores. E antes que vocês até coloquem algumas perguntas, porque quando a gente pensa, é alcançar a excelência acadêmica, vocês estão pensando por que prioritariamente em alcançar a excelência acadêmica? Nós temos consciência de que ao trabalhar as competências nos nossos alunos, claro que nós estamos olhando para esse aluno integralmente, mas é o local, por excelência, de garantir que os nossos alunos sejam competentes em português, em matemática, em ciências, em história, enfim, nas disciplinas da base, não é? É a escola que precisa garantir isso. Quando a gente garante que esse aluno seja competente em todas essas áreas, nós estamos já garantindo equidade, nós já estamos olhando para essa promoção do desenvolvimento dele enquanto pessoa e nós estamos garantindo que ele seja, né? Que ele se torne esse cidadão que a gente espera, pronto, apto profissionalmente. E aí eu quero contar para vocês que a gente teve também o privilégio de uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, onde a gente desenvolve um currículo de competências socioemocionais. Esse currículo ele não é trabalhado isoladamente, ele é transversal a todas as disciplinas, ele é interdisciplinar. Então, ele garante também que, principalmente, esses 2 últimos critérios, eles sejam trabalhados de forma mais efetiva, tá? Então, o nosso currículo de competências socioemocionais também está disponível, vocês também podem ter acesso a ele. Pode seguir. E aí eu trouxe só um recorte, uma imagem, né, dos nossos GTs, aí tem uma apresentação dos nossos GTs de língua portuguesa, de matemática, vocês veem aí um quadro todo rabiscado, essa era uma das nossas consultoras que estava com a gente nesse momento, exatamente pensando, discutindo ideias do que validar, do que colocar no nosso currículo, não é? No seguinte, vocês vão ver o GT de Ciências, pode seguir, esse é o nosso GT de Ciências, a exemplo do que foi português e matemática, aqui com os profissionais, com os professores de ciências e também com as equipes da Secretaria da Educação, aqui também anos iniciais e finais, porque os 3 currículos, eles estão organizados para todo o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e olhando o perfil de entrada dos alunos que chegam da educação infantil. Pode seguir. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho dessa estrutura da coordenadoria, né? Como eu já explicitei, nós temos 3 células e eu vou entrar agora um pouco no trabalho de cada uma dessas células, né? E vou dividir essa parte com a Eliene, né? Mas eu vou conversar já com vocês sobre a célula de ensino fundamental, anos iniciais, e a célula de educação de jovens e adultos e diversidade. Como eu estou com o privilégio de estar aqui com a minha gerente de educação especial, ela vai contar para vocês, apresentar para vocês as ações da educação especial logo em seguida a apresentação dessas 2 células, tá bom? Pode seguir. Então, o que a gente faz, né, na célula de ensino fundamental 1, que lá no organograma vocês viram que tem uma gerência e que tem alguns técnicos que dão suporte a essa célula. Ela é responsável por todos os processos de formação, todos os materiais, todos os programas e todos os projetos dessa etapa, ou seja, do 1º ao 5º ano e também dos coordenadores pedagógicos, né? E o que é que essa célula faz referente a formações? Pode seguir. Essas são as formações acompanhadas pela célula. Pode seguir, pronto. Então, essas lacunazinhas, essas colunazinhas azuis que vocês estão visualizando, são as formações acompanhadas por essas células, né? Então, a gente tem como objetivo nessas formações a qualificação do processo de ensino-aprendizagem dos professores, né? Então,
eles saem uma vez ao mês da sala de aula e vêm para um local para essa formação, que, como eu já disse para vocês, nessa parceria com a Escola de Formação, a nossa formação é uma formação em serviço. Isso significa dizer que os nossos profissionais vêm para a formação para receber orientações para o trabalho de um mês seguido. Então, a programação da formação ela acontece de modo que eles recebem essas orientações sempre com um mês de antecedência. Como assim, Edna? Agora, no mês de setembro, eles já estão recebendo as orientações para outubro. Em agosto, eles receberam as orientações para setembro. Porque a gente precisa garantir que no início do mês o professor já esteja com essa organização para ir para o seu planejamento específico na escola, porque além da formação em serviço, eles também vão para os planejamentos específicos lá na escola, e esse material que eles recebem na formação de estudo, de organização curricular, de organização de material didático, recebem todo o cronograma do que deve ser trabalhado no mês. Vocês vão, tendo acesso a um material, vocês vão perceber que até os dias da semana são colocados lá, o dia do mês, porque a gente orienta o trabalho do mês inteiro, dizendo até que habilidades serão trabalhadas a cada dia, que parte do currículo será desenvolvida, que página do livro será utilizada. E na escola, no planejamento da escola, com o seu coordenador pedagógico, com a gestão da escola, eles têm autonomia para organizar esse material que chega da formação. O que eles não podem é não garantir o mínimo que está previsto nesses materiais, que é o que a gente espera que os nossos alunos saibam ao final de cada mês, de cada etapa, né? Então, a formação em serviço, ela é para dar esse suporte ao professor, de estudo, mas também de orientação do que será trabalhado ao longo do mês. E essa célula, ela acompanha essas formações do 1º ao 5º ano, um grupo de coordenador pedagógico, e esse acompanhamento ele se dá, vocês vão ver também como é que a gente se organiza para esse acompanhamento, mas ele tem um antes, um durante e um depois. Desde validar os materiais, revisar, fazer sugestões, fazer intervenções, estar presencialmente no dia da formação, acompanhando, registrando com fotos, fazendo anotações para posteriormente escrever os relatórios dessa formação, com as imagens, com as fotos, né, desse dia de formação, pode seguir. Além das formações em serviço, nós também oferecemos o que a gente chama de oficinas. É uma demonstração da quantidade de formações que essa célula acompanha. Para cada grupo daqueles, são 10 encontros ao ano, um por mês, porque a gente começa lá no seminário inicial, né? Acho que vocês lembram que eu falei lá das ações. Então, o seminário ele já é contado como a primeira formação, porque lá também é estudo e os professores já recebem a organização para o início do ano letivo. Essas formações elas acontecem uma vez ao mês, de 4 horas para alguns grupos de 8 horas, né? E como eu disse para vocês, a gente acompanha o planejamento, acompanha a frequência, né? Produz relatórios. Após a formação, a gente precisa dar retorno às escolas sobre essa formação, encaminhar material para a escola, encaminhar a infrequência quando acontece para a escola tomar conhecimento, e a escola é que nos justifica sobre essa infrequência do professor. Pode seguir. Para além das formações, né, que a gente realiza regularmente, a gente também faz oficinas. Esse é o antes, e o durante e o depois de cada processo desse de formação, e isso vale para todas as células, tá? Aqui eu estou falando ainda das células de anos iniciais, mas na EJA acontece a mesma coisa, na educação especial, esse antes, né, de analisar material, de acompanhar, de dar retorno, e o durante, que é o acompanhamento presencial, que é o olhar atento, que é o registro em fotos, o registro para relatórios, e o depois, né, que eu já antecipei algumas coisas para vocês, mas está aí descrito também na lâmina. Pode seguir.
Nós também, aí é uma demonstração, registros das nossas formações em serviço, de professores, de coordenadores. Pode passar. Além das formações em serviço, nós também ofertamos uma outra formação com uma outra característica, né, que a gente chama de oficinas. Na verdade, não deixa de ser formação, mas elas têm um propósito, eu diria, bem específico. Aí, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Anualmente, a gente realiza uma oficina com os professores do primeiro ano. Por que com os professores do primeiro ano? Porque nós temos um programa específico para o primeiro ano e a gente precisa garantir que, se entrou algum professor novato, algum coordenador novato, esse professor ele se aproprie desse programa, desses materiais, para que ele comece a sua ação pedagógica com segurança, né? Também, no caso da implementação do currículo, a gente oferta oficinas extras para além da formação, para além do currículo entrar na formação, oficinas para garantir o conhecimento da estrutura curricular, como é que ele foi estruturado, como é que ele foi elaborado, como é que ele vai entrar na sala de aula. Então, a gente oferta essas oficinas específicas. Então, a depender da necessidade da rede, a gente coloca no plano de trabalho que a gente faz em parceria com a Esfapeg, que eu contei para vocês lá no início, todos esses serviços que a gente vai identificando necessidade ao longo do ano, a gente já prevê nesse documento, tá bom? Pode seguir. Aí vocês vão ver também um pouco desse trabalho que a gente faz para garantir a implementação dos currículos, o planejamento com os parceiros, o acompanhamento do trabalho com o GT, porque mesmo o currículo já estando pronto, a gente segue num trabalho de implementação, né? Então, a gente tem reuniões sistemáticas com o GT e com os nossos parceiros que nos apoiaram na construção desse currículo. Nós tivemos uma parceria da Universidade de Colômbia, né, do professor Paulo Blixen, com sua equipe, Tati, Cássia e tantos outros que nos apoiaram na construção do currículo de ciências, e a gente segue nesses encontros para garantir a implementação. Pode seguir, a gente, nesse ano, está fazendo a implementação de uma sequência em um dos anos, no quarto ano. Aí é uma demonstração das oficinas que a gente realizou com os professores. Em 2022, cada um dos nossos grupos de professores participaram de 2 oficinas ao longo do ano. Esse ano a gente realizou com os coordenadores pedagógicos. Pode seguir. Esse ano a gente está fazendo, né, uma testagem de uma sequência didática com os alunos do quarto ano. Essa sequência ela tem uma organização bem diferenciada, não é, de um planejamento que tem uma concepção diferente, que orienta os professores, né, na metodologia do planejamento reverso, que é desconstruir um pouco do que os professores têm muito cristalizado, de chegar e já dar os conceitos, dar as respostas prontas. Na verdade, isso é um trabalho que Sobral vem fazendo há bastante tempo, e o currículo de ciências ele está também dando esse suporte para a gente trabalhar nessa perspectiva com os professores também, dessa construção de conhecimento e de aprendizado com os nossos alunos. Aí é só um recorte dessa sequência que está acontecendo, inclusive agora em setembro, nas nossas salas de aulas do quarto ano. Pode seguir. E aqui eu vou apresentar, de modo até mais rápido para vocês, os materiais didáticos que a gente utiliza, tanto dos materiais que vão para a formação, quanto dos materiais didáticos para os alunos e para os professores. Aí, nessa tela, vocês estão visualizando o material da formação que os professores recebem a cada mês, o cronograma que também chega a cada mês. Nós temos avaliações para os alunos de terceiro e quarto ano. Do primeiro é uma avaliação específica do programa, do segundo e quinto também é uma avaliação específica do programa que a gente tem dentro desses 2 anos. O plano de curso, que é entregue anualmente aos professores, esses cadernos de atividades também é a partir das necessidades de cada grupo. Todo esse material é organizado pela escola de formação. Pode seguir. Nas lâminas seguintes, vocês vão visualizar alguns dos materiais que a gente utiliza na rede. Pode ir passando. Esse é o do primeiro ano, que são materiais que a gente faz aquisição. Esses são os materiais do segundo, do quinto ano, que são materiais que a gente tem uma parceria com a consultoria local.
pode seguir. Alguns materiais para atender demandas específicas, que também estão nas nossas escolas, como é o caso da afrodescendência, pode seguir. Os materiais do PNLD, que nós também recebemos o suporte do PNLD, fazemos a escolha a cada 4 anos. A nossa escolha ela é unificada, né? Antes mesmo de que o governo federal instituísse essa possibilidade, Sobral já fazia unificado a partir de relatórios, de atas, né? A gente já tentava fazer isso para garantir que a gente tivesse ali minimamente um material estruturado para toda a rede, para apoiar, dar suporte para a formação, trabalhar melhor na questão dos planos de curso, de fazer a inserção dos materiais na rotina de sala de aula, enfim. Pode seguir. E aí, sobre materiais didáticos e materiais gráficos, também é responsabilidade dessa célula fazer o acompanhamento quando é o caso de necessitar reproduzir algum material. Para isso, a gente precisa ter uma preocupação com a atualização de matrícula, com o período que o material precisa chegar, fazer todo esse acompanhamento. Se é um material que vai para licitação, acompanhar o período de licitação, acompanhar o período que vai, no caso, para reprodução e o recebimento dele para garantir que chegue no dia correto para ser entregue nas escolas, fazer o alinhamento com as consultorias, com os parceiros que vão garantir, quer seja a formação, quer seja a implementação do material, né? Como já falei para vocês, por vezes elaborar parecer de materiais que a gente tenha que aplicar ou não na rede, né? A depender do material, se for do desejo da rede aplicar, a célula ela avalia esse material, faz um parecer para que a gente possa validar, encaminhar para compra. Pode seguir. Ainda de atribuições dessa célula, né? O acompanhamento de programas e projetos vinculados ao 1º ao 5º ano, aí tem a demonstração de alguns, não vou detalhar, né? Mas são projetos das mais variadas áreas, né? Aqui nós temos esse primeiro, uma parceria com a saúde, que é um cuidado com a saúde dos nossos alunos do 2º ano, que é um testezinho auditivo, mas a gente tem programa de educação financeira, de robótica, de tênis, pode seguir. Olimpíadas, né, como eu já falei para vocês, de laboratórios, enfim, uma série de programas e projetos que a gente implementa na rede, estão aí em mais detalhes nas lâminas, vocês podem depois até ler com mais detalhes, pode seguir. Suporte e apoio nas Olimpíadas, né? Hoje, mesmo não sendo uma responsabilidade direta da coordenadoria, mas a gente dá suporte porque tem Olimpíadas que também abrangem os alunos do ensino fundamental anos iniciais, então a gente fica nesse suporte, nesse reforço com as escolas, na garantia da participação dos alunos, pode seguir. E também nós temos participação em alguns conselhos do município. No caso dessa célula, tem assento no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Tem um técnico nosso que faz parte desse conselho. E aí a gente participa das reuniões, traz as discussões para a secretaria. Quando tem demandas, esse conselheiro é o responsável de trazer essa demanda e a secretaria tentar responder a essas demandas. Né? Pode seguir. E agora eu vou apresentar para vocês a célula da educação de jovens e adultos. Muitas das ações são similares, né? Mas algumas coisas são específicas, claro, dada a faixa etária e a especificidade que tem o alunado, né? Os estudantes dessa modalidade. Então, essa célula ela é também responsável por todos os processos de formação, os materiais, os programas que são específicos, né? Ela é uma modalidade de ensino que requer um modelo pedagógico específico, próprio, né? Porque permite que, além dessa contextualização do que trata as diretrizes nacionais para o ensino fundamental, a gente sabe que garantir uma formação permanente, adequada para os nossos professores dessa modalidade e também valorizar, né, o potencial dos nossos alunos, o espaço escolar, o contexto escolar. Então, o olhar dessa célula é muito pensando esse contexto e os alunos e a identidade deles, né, desses estudantes que estão
nessa modalidade. Pode seguir. Aí nós temos só uma demonstração de algumas atividades que a gente faz aqui na secretaria, né? Quando a coordenadoria de gestão, que é responsável pela mobilização e organização de matrícula, né? Faz essa divulgação, faz essa mobilização, a célula fica nesse reforço, né? De dar esse suporte, de reforçar junto às escolas, né? Aqui é um aluno nosso, em um dos seus depoimentos, né, do quanto ele se sentia após frequentar a EJA, né, e ele diz que antes ele não sabia de muita coisa, mas que ao estar na EJA lhe deu ali possibilidade de realizar sonhos, que eu acho que é também isso que a gente quer desenvolver nesse nosso grupo de alunos, essa possibilidade de sonhar também, né? Pode seguir. Aqui é a grade curricular da EJA, né? Claro que aí está pequenininha, não dá para vocês lerem, mas está disponível. Depois vocês podem olhar com mais detalhe. A gente segue um pouco do que está posto, claro, na regulamentação oficial para o ensino fundamental, porque nossa EJA é de ensino fundamental, mas a gente tenta, né, na rotina escolar, fazer as adequações necessárias em todas as áreas. Pode seguir. Essas são as formações que a gente oferta para os nossos professores, nossos profissionais da educação de jovens e adultos, né? O objetivo dela é qualificar também os processos de ensino e aprendizagem dos nossos professores, para que eles tenham uma prática mais qualificada na escola, e pensando essa característica específica da EJA. Então, tem professores, né, do primeiro segmento, do segundo segmento, nós temos turmas mistas ainda na rede, então essas turmas elas também têm uma orientação diferenciada, né? E essa célula também ela acompanha um grupo de coordenadores pedagógicos. E faz o acompanhamento, né, como eu falei, de todo o material, do planejamento, dos materiais que chegam para a formação, a validação, a intervenção, as proposições, junto à escola de formação. Para esse grupo também são realizados 10 encontros anuais, sendo um por mês, de 4 horas, né, para os nossos professores da EJA. Pode seguir. Aqui é só uma demonstração desses encontros de formação, para que vocês possam visualizar como é que eles acontecem. Pode passar. Aqui são os materiais que a gente utiliza na EJA. A maioria dos materiais são organizados pela escola de formação, né? Vocês veem aqui nessa coluna que está à esquerda para mim, a organização dos planos de curso de todas as disciplinas, porque a EJA compreende, não é? Ensino fundamental 1º ao 9º ano, os materiais de formação, e a gente teve esse ano uma parceria com uma editora que nos doou um material, e ele está disponível para os professores. Então, esse material ele está na sala de aula e ele entra na rotina da formação para ser trabalhado com os professores, para que tenham o melhor trabalho na sala de aula. Pode seguir. Esse é um projeto que a gente realiza na EJA, que é um projeto assim que brilha, né, na rede, porque ele é um projeto específico para essa etapa, chamado A EJA Vai à Praça. Então, como vocês podem ver, ele tem um nome assim bem criativo, bem empolgante, e o objetivo dele é exatamente mobilizar, né, a comunidade das escolas, os alunos, os profissionais da EJA. E, de fato, esse evento acontece numa praça ao ar livre. Nessa foto é uma imagem da nossa Praça do São João aqui, que foi onde aconteceu o último evento. E o que é que eles vão fazer lá nessa praça? É uma espécie de culminância, né? Vira uma espécie de feira, onde os alunos apresentam um pouco dos seus conhecimentos trabalhados ao longo do ano. Então, eles montam ali suas tendas, as mesas, expõem o que eles aprenderam, quer seja em cartazes, a depender do que eles escolhem para apresentar. Eles trazem também a cultura local, então tem de tudo nessas exposições, desde materiais, comidas, danças, folclore, enfim, a cultura local e a cultura regional também. Mas também tem um outro propósito, que é de mobilizar, que é de chamar
a comunidade, a população para a matrícula da EJA. Né? A gente quer mobilizar muito mais pessoas para participar, para estarem matriculados nas nossas escolas que oferecem o atendimento da EJA. Então, esse projeto também tem esse intento, né, de chamar a atenção e trazer muito mais alunos para as nossas escolas. Pode seguir. Aí é uma demonstração, né, desses momentos da EJA, tá? Desse momento aí da EJA vai à praça, pode ir seguindo. Aí são as visitas que acontecem pela célula da EJA, que também vão às escolas para acompanhar os professores, para verificar se tudo que foi trabalhado na formação está sendo possível ser adequado lá na escola. Então, tem alguns dias do mês que a célula vai até as escolas, tá bom? Pode seguir. E aí também fazemos o acompanhamento do ENSEJA, acredito que vocês conhecem, né, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Anualmente a gente está ali mobilizando os estudantes para que eles participem, né, do programa para que eles sejam certificados, tenham ali o certificado de conclusão. Aconteceu recentemente, né, agora no final de agosto. Então, a gente está lá acompanhando também presencialmente nos dias em que acontece, né, a prova de certificação. Pode seguir. Aí é só uma demonstração desse dia do ENSEJA. Vocês veem que tem aí professores acompanhando, a gerente da célula com os técnicos acompanham esse dia para também mobilizar, né, os professores, motivar os alunos para esse momento da prova. Pode passar. E também tem uma participação em alguns conselhos, né, em algumas comissões, né, como é o caso da Comissão Intersetorial pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que faz parte aí do CMDCA. Também tem assento no conselho, e a exemplo do que eu falei do integrante da célula de anos iniciais, aqui também participam das reuniões, trazem as pautas, as proposições para a secretaria, para que a gente possa estar dando devolutiva às demandas ou implementando políticas, enfim. Pode seguir. E agora eu vou passar, então, para a Eliene, né, que ela vai apresentar para vocês o trabalho da educação especial. Em seguida, eu volto com vocês, tá bom? Com você, Eliene. Obrigada, professora Edna. Boa tarde a todos novamente. Eu fico honrada, fico grata de contribuir com a formação dos professores, né? E também imensamente aí a gratidão ao Laboratório Digital Educacional da UFC, né? Que para este curso está em parceria com a Prefeitura Municipal de Sobral, através da Secretaria Municipal de Educação. Bom, eu vou trazer para vocês as ações que a Célula da Educação Especial realiza dentro do município de Sobral, né? Assim como as outras células, que a professora Elia também já explanou. A célula da educação especial ela é responsável por todos os processos de formação, dos materiais, dos programas e dos projetos que envolvem esta modalidade. Né? Pode passar, Natan. Como a célula tem essa função pedagógica, né? A gente cuida de todas as formações e serviços, né, dos nossos profissionais que estão atuando diretamente na ponta com os nossos alunos que são parte dessa modalidade, né? Então, ela vai qualificar os processos de ensino e de aprendizagem dos professores e dos alunos, né, que estão dentro do atendimento educacional especializado, bem como dos auxiliares de serviços educacionais. Nós também temos hoje a formação exclusiva para os professores e intérpretes de Libras que nós temos no município e também dos professores de Braille. Pode passar, Nathan. Como a professora Eri também já falou nas outras duas células, nós também temos 10 encontros anuais para cada um daquelas formações que eu falei no slide anterior, né, uma mensal para cada um dos grupos de 4 horas. Né? Dentro desse processo formativo, a gente tem o planejamento, o acompanhamento das atividades, o alinhamento com a escola de formação, a análise, a revisão, a validação dos materiais que vão ser colocados e trabalhados nas formações,
né? Também cuidamos da infrequência dos professores e fazemos todo um acompanhamento do momento da formação, né? Que é o registro, relatórios, fotos. Então, a gente tem todo esse olhar para o que o professor traz, para as dúvidas, e que a gente possa contribuir da melhor forma possível para que eles saiam formados e capacitados para melhor atender os alunos que estão na educação especial. Pode passar, Natan. Aqui a gente trouxe imagens, né, para vocês desses encontros formativos. Aqui do nosso lado direito tem as formações dos auxiliares de serviços educacionais, né, que a gente também chama de cuidador, que é aquele que fica com a criança que necessita de um apoio mais específico dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Aqui no município nós temos 3 turmas bem grandes, como vocês podem ver na imagem, né? E no lado aqui esquerdo, acima, a gente tem a formação dos professores do atendimento educacional especializado, que participam dessa formação também os professores de Braille, e abaixo nós temos aí a formação dos professores intérpretes de Libras, aqui no nosso município. Pode passar, Natan. Esses são os documentos, né, da educação especial, que são eles que, através deles que a gente acompanha, né, e orienta as escolas e os professores da melhor intervenção e de como trabalhar a aprendizagem, a socialização, né, das crianças na educação especial. Nós temos as entrevistas, que são feitas no momento que a criança é matriculada, né, ou no início do ano letivo, para que a gente conheça a criança, para que a gente colha a maior parte de informações em relação à criança, que é a família que nos fornece essas informações. Isso é feito pelo professor do AEE, né? E a partir dessas entrevistas e das matrículas, a gente vai elaborar a nossa matrícula de demanda, né? A nossa chamada, digamos assim. E a partir daí, um cronograma de atendimento, vamos elaborar as fichas dos professores, dos auxiliares, né? Vamos também receber de quem, da criança que tem, né, esse diagnóstico médico também vamos receber. E a partir dessas informações, cada professor do AE, ele vai montar um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual para cada aluno da modalidade. E a partir dele é que a gente vai trabalhar durante todo o ano com a criança, fazendo as intervenções necessárias para que ela tenha a sua aprendizagem garantida, né? E depois desse plano, que é desenvolvido ao longo do ano, né, a gente também faz o relatório de evolução. Nós temos 2 relatórios, um relatório conceitual e um relatório descritivo, que é este relatório que vai avaliar como está sendo realizado e quais os resultados que o PDI está tendo dentro do município com cada criança. Pode passar, Nathan. E aí a célula da educação especial também ela acompanha vários programas, porque a educação inclusiva ela participa de várias ações intersetoriais, né? Um deles é o BPC na Escola, que é em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, né, do município, e ajuda a identificar as crianças que são beneficiadas pelo benefício de prestação continuada e que estão matriculadas na rede pública do município. Então, a gente faz esse acompanhamento junto com as SEDAS, né, para identificar essas crianças e garantir que elas estejam matriculadas, né? Então, esse recadastramento, ele é feito, realizado a cada 2 anos, porém, a gente fica né, em reuniões intersetoriais para acompanhamento dessas crianças, de estratégias, para que seja garantida a elas realmente o acesso à escola. Pode passar, Nathan. Nós também temos o Comitê da Educação Inclusiva, né? Esse comitê, ele tem o objetivo de formar e de discutir com a comunidade escolar e com as famílias dos nossos alunos, né? Os desafios e as possibilidades que nós temos na educação especial numa perspectiva inclusiva, né? Esses encontros, eles são mensais e eles participam desse comitê não só a Secretaria de Educação, mas a APAE, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, um grupo de mães de autistas, que nós chamamos Mães Amigas e Mães Azuis, né? Tem uma participação de pais, de instituições de ensino superior, né? E de toda a comunidade escolar, professores, coordenadores. Então, é um encontro que a gente tem o objetivo de escutar as famílias e de levar também
informação e conhecimento para elas, né? Esses encontros eles acontecem intermitentes, né? A gente vai para uma escola, a gente escolhe uma escola e vamos para lá. E também temos os encontros que nós fazemos virtual para que a gente possa ter um alcance maior dos distritos, né? E também dos conselheiros, né, que participam de conselho, e da sociedade civil, para que a gente tenha uma abrangência bem maior, né? Pode passar, Natan. E nós também temos no município, né, a sala de Braille de Libras, né, que tem o objetivo de alfabetizar os alunos do nosso município que têm alguma deficiência visual, ou seja, cego ou deficiência auditiva ou surdo, né, fornecendo assim uma inclusão e diminuindo as barreiras impostas pela deficiência e promovendo também a autonomia e o desenvolvimento da aprendizagem. Então, eles vão para um local, que hoje essa sala fica lá no Palácio de Línguas, e esse processo de alfabetização é não só do aluno, mas também dos familiares, para que ele consiga ter essa interação fora do espaço da escola, né? Então, é muito importante que as famílias, né, elas participam disso e agregam esse crescimento e essa independência dos alunos. Pode passar, Natan. E aí a gente também tem os programas em parceria com o MEC, né, que aí a célula da educação especial ela acompanha, né, na elaboração de planos, que vai para a aprovação do MEC, justamente para que a gente receba recursos para o Escola Acessível e também para a montagem de salas de recurso multifuncional. As salas de recurso é onde acontece o atendimento educacional especializado, e a escola acessível é para que a gente promova a acessibilidade arquitetônica, né, e de materiais também de mobilidade acessíveis no âmbito da escola como um todo, né? Pode passar, Natan. Nós também participamos, né, efetivamente da Semana Nacional da Deficiência Intelectual, na parceria com a APAE, né? O objetivo da semana é promover a inclusão das pessoas e dar visibilidade, né? É homenagear as famílias. E aí a célula de educação especial, junto com os professores do AE, os auxiliares, sempre participam ativamente, tanto da organização como das ações que a APAE organiza, né? Pode passar, Natan. Nós temos também a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que inclusive terminou ontem aqui em Sobral, né? Uma semana com atividades desenvolvidas nas escolas, a gente desenvolve a semana inteira de ações, né? Essa semana lá em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E tem também o objetivo de dar visibilidade, de promover a inclusão das pessoas com deficiência e dar um apoio às famílias, né? Então, é uma semana inteira de ações e que a gente, enquanto escola, também desenvolve ações dentro das escolas, né, para que a gente consiga trazer as famílias e ter essa conversa e também escutar as famílias. Então, um momento muito interativo que a gente realiza aqui no município. Pode passar, Natan. E nós também realizamos, enquanto secretaria, o Seminário da Educação Inclusiva, que esse ano é a 6ª edição, né, do seminário, e também visa a promover a inclusão dos nossos alunos, né, e valorizar e dar uma ênfase às famílias dos alunos com quem a gente trabalha o ano inteiro, né, e a gente oferece palestras, oficina, tardes culturais, as escolas também realizam durante a semana, que é realizada sempre em dezembro, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, também realizam ações de inclusão, e nós temos uma tarde de homenagem, né, às crianças, aos profissionais das escolas, que realmente tiveram resultados, né, significativos e fazem, de fato, a inclusão acontecer dentro das escolas. É um momento de culminância do final do ano, do nosso trabalho e de tudo que a gente conseguiu. Pode passar, Natan. E aqui eu trago os registros, né, do nosso seminário, esse que foi do último, no ano passado, em dezembro, né, foi o primeiro depois da pandemia, que foi já presencial, aí vocês percebem as crianças, né, também os convidados, e como o nosso auditório está bem lotado, né, das famílias, principalmente as famílias participam efetivamente deste momento, né. Pode passar, Natan. Aqui é mais registros, né? As crianças aqui recebendo as homenagens,
né? Elas ficam super empolgadas, né? Porque estão sendo homenageadas. Aqui também os profissionais, os professores, os auxiliares, os professores também titulares de sala, né? Que não são aqueles específicos da modalidade, mas são professores das crianças da sala de aula, né? Que também são homenageados. Então, é um grande momento de culminância, né? Pode passar, Natan. Aqui no meu lado esquerdo tem uma garotinha, né, que levantou a placa aqui no recebimento, que ela teve aí os avanços dela, né, um momento mesmo muito feliz para eles. E aqui na outra imagem, todo mundo, todos os homenageados do último seminário que nós tivemos em dezembro do ano passado. Pode passar, Natan. E aí, para além dessas atividades que nós já citamos aqui, né, a célula também acompanha, né, esse trabalho de validação, de solicitação que as escolas fazem de profissionais de apoio às crianças, né, com deficiência. Então, quando a criança chega na escola, ou quando a escola identifica que a criança precisa de um olhar mais direcionado, né, então ela solicita esse apoio, né, e aí a célula é quem é responsável por avaliar, analisar essa solicitação. Nós elaboramos o calendário anual e mensal de todas as formações das 3 coordenadorias de ensino, né? Fazemos o acompanhamento também dos conselhos da pessoa com deficiência e dos direitos humanos. Realizamos visitas às escolas para melhor acompanhar os professores, os diretores, os alunos e também as famílias, né? Temos a conferência de todos aqueles instrumentais, aqueles documentos que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, né? Fazemos orientações sobre a política da educação especial, numa perspectiva inclusiva, né, às escolas, principalmente aos diretores. Fazemos a organização do seminário, que eu acabei de explanar para vocês. Conduzimos a organização e a realização mensal do Comitê da Educação Inclusiva. E também somos responsáveis pela organização e realização de oficinas que nós temos com os professores do AE a cada início de semestre, né, no início do ano letivo, ou sempre que é necessário, né, para a gente capacitar e formar cada vez mais esses profissionais. Devolvo para você, professora Ellen, para você dar continuidade aqui às ações da nossa célula. Muito obrigada. Obrigada a você, Eliene. Então, quero só para finalizar, então, aqui nossa apresentação, contar para vocês do desafio agora que a gente tem aqui na rede para os anos iniciais e para toda a rede, né? Na verdade, o projeto da gestão municipal é que a gente tenha uma rede toda em tempo integral, né? Educação integral em tempo integral. Então, nós estamos, nesse momento, nesse desafio, né, de escrever uma proposta, um modelo, né, para os anos iniciais. Então, esse é o desafio que está posto aqui para a nossa rede. Então, estamos dialogando, conversando também com alguns municípios que têm experiências de tempo integral para os anos iniciais, para que a gente possa elaborar a nossa proposta, né, o nosso documento, para que a rede, né, passe a implementar essa política de educação em tempo integral também nos anos iniciais. E claro que, aliado a isso também, um outro desafio que chega é exatamente a formação para esses profissionais, pensando esse novo modelo que a gente vai implementar na rede, né? E estamos, nesse momento, nesse universo de conhecimento e de busca de conhecer experiências para que a gente possa construir, né, uma proposta para Sobral de educação integral, em tempo integral, para os nossos alunos de 1º ao 5º ano, tá bom? Para encerrar, eu quero deixar aqui com vocês essa mensagem, né, que é do Theodore Roosevelt, que está num livro super bacana para a liderança, né, que é fazer o que você pode com o que você tem, onde você está. Né? Acho que também isso é um pouco do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Por vezes a gente não está com todas as condições postas, mas nós trabalhamos, né, nos dedicamos, nos esforçamos para a gente garantir que as ações sejam implementadas, que os sonhos, que os desejos sejam feitos na rede, né? E a gente começa, às vezes, bem pequenininho e ele fica grande.
tá bom? Então, boa tarde, nós vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna, né? Se tiver alguma questão aqui para mim, para a Eliane, para a gente responder, a gente volta então mais uns minutinhos com vocês, tá bom? Bom intervalo. Olá, estamos de volta. Espero que tenha dado tempo vocês tomarem uma água, um café. Bom, nós rodamos aqui o chat, vimos que tem bastante pergunta e também acho que algumas foram respondidas nas nossas falas, né? Então, nós vamos aqui então responder a algumas questões e, claro, se vocês realmente quiserem ser respondidas depois, nossos contatos estão aí, nossos e-mails, vocês podem também depois estar nos enviando, né, as perguntas, mais detalhes que vocês queiram saber, tá? Então, Natan, você pode colocar aí na tela para a gente. Pronto, a Regina está perguntando, né? A Regina Marques, obrigada, Regina, por sua pergunta. Ela nos pergunta em relação às formações continuadas dos professores, como é que a gente realiza esses momentos, né? Bom, nós nos favorecemos, né, daquele 1/3 do professor fora de sala de aula. Então, a carga horária da nossa formação, ela está dentro desse 1/3, que, na verdade, é para o professor estar fora de sala, mas em atividade pedagógica. Então, no município de Sobral, uma parte dessa carga horária ela é destinada à formação em serviço, de 4 ou de 8 horas, e para aquelas oficinas, né, quando é o caso, como eu apresentei para vocês, algumas oficinas, quando tem necessidade, então essas oficinas também entram dentro dessa carga horária. O restante da carga horária, ela é na escola, é de estudo, é de planejamento dentro da escola. Tá certo? Então, eles saem da escola, vão para um outro espaço para receber essa formação. Espero ter respondido, viu, Regina? Acho que tem uma outra também, Natan, sobre formação, que aí a gente poderia logo fazer esse bloco, né? A Caterine Koch, acho que esse é o seu nome, desculpe se eu não estiver pronunciando corretamente, obrigada por sua pergunta. Ela pergunta se as formações são feitas nas escolas, né? E como nós selecionamos os formadores. Já até comecei a responder, né, anteriormente. Bem, na escola também tem formação, não é? Porque lá tem um coordenador pedagógico, tem um diretor que ele também precisa também desenvolver formação dentro da escola. Mas essa que é organizada pela Secretaria da Educação, eles saem em um dia do mês para outro espaço, não é? Onde eles recebem a formação, tá certo? Sobre os formadores, nós temos uma escola de formação. A escola de formação ela é uma OS, então ela seleciona, ela faz através de uma seleção, né, a captação dos formadores e a partir da necessidade, da demanda, daquele plano de trabalho que a secretaria envia, então, na seleção, a escola de formação vai captando os profissionais para atender a essa demanda. Profissionais de áreas específicas, das linguagens específicas, não é? No caso da educação especial, profissionais que atendam a essa demanda da educação especial, profissionais que tenham um perfil mais para atendimento do grupo da EJA, né? Então, é de responsabilidade da escola de formação a seleção desses formadores, tá bom, Caterine? Muito obrigada.
Pronto, eu acho que essa aqui é mais voltada para mim, né, professora Edna? Sim, fique à Caterine vontade, também, Aline. Caterine também, obrigado pela sua pergunta. Ela pergunta como é feita essa parceria com a intersetorialidade para as famílias vulneráveis do público inclusivo. Bom, a gente abre vários caminhos, né? Então, assim, um deles é o nosso comitê, né? Já que a gente mensalmente tem esses encontros, então a gente permite essa escuta das famílias, né? Elas vão e acabam trazendo para a gente todas as demandas que a secretaria precisa atender, né? A gente também tem o professor, né, que faz esses momentos com as famílias, e a partir desses momentos, eles também passam via escola, né, via diretor, essas demandas para a secretaria, e aí a gente também atende a essas solicitações, né? Também chegam para a gente através, né, da coordenação pedagógica e administrativa, né, que são as superintendências que atuam nas escolas, fazendo visitas mais intermitentes do que a própria célula de educação especial, que também trazem essas demandas, né? Além da secretaria ter as portas totalmente abertas, né, para a escuta dos profissionais, eu, professora Edna, o professor Herbert, sempre estamos recebendo comissões de mães, né, do conselho, e aí a gente dialoga e vamos fazer intervenções e elaborar estratégias que são necessárias para que a gente consiga estar sempre numa melhoria contínua de atender esses alunos, né? Então, é esse o nosso papel. Acredito que deu para responder, né, Caterine? Se não, depois você passa um e-mail para a gente tentar melhor te atender também. É É isso. isso. Obrigada, Eliane. Bom, eu acho que a gente vai ficar por aqui, né? Já quero aqui, então, começar a me despedir de vocês, agradecer mais uma vez o convite do LDE-UFC, né, da Secretaria da Educação, da Escola de Formação, por esse convite para estar nessa tarde com vocês. Espero que a gente tenha conseguido, né, esclarecer para vocês qual é o trabalho dessa coordenadoria, dizer que estamos à disposição, qualquer questão, qualquer pergunta, como já disse, nossos e-mails estão disponíveis, vocês podem nos enviar também as perguntas, se quiserem mais alguns detalhes. Desejar que vocês tenham também aprendido um pouco com a gente. Desejo um excelente final de semana, tá? E dizer que em outra oportunidade estaremos juntas. Agradecer minha parceira, Eliene, né? Aqui na live, mas também no dia a dia do trabalho, agradecer por seu trabalho, agradecer por estar aqui comigo hoje, ao professor Amaury, que esteve no começo com a gente, fazendo a mediação, deixar meu abraço também para ele de agradecimento, ao secretário Herbert, né, por também nos oportunizar para apresentar aqui o trabalho que a gente desenvolve aqui na Secretaria da Educação de Sobral. Tá bom? Um abraço a todos vocês e um excelente final de semana. Oi, eu também agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês, de trazer as ações da educação especial. A gente sabe que já conseguimos caminhar bastante, mas que ainda temos muita coisa para fazer, não só dentro da secretaria, mas enquanto sociedade nós temos ainda muito o que caminhar em relação a ter um país, uma cidade e uma escola também mais inclusiva, né? Fico também meu agradecimento à professora Égida por estar aqui comigo, professor Amaury, que esteve com a gente, né, e também a LDE da UFC pela essa oportunidade. Espero que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Até mais, Eliene. Quero também deixar um abraço muito especial para a equipe da Coordenadoria de Ensino Fundamental 1. Até mais, gente.